Já faz um tempo que a humanidade está observando um fenômeno incomum para o qual a ciência ainda não tem uma resposta clara. Trata-se de um ruído metálico, parecido com uma trombeta que pode ser ouvido no mundo inteiro. Estranho, não? Os primeiros registros desse som foram feitos por volta de 2008, mas ele continuou se repetindo e ficando cada vez mais frequente, sobretudo depois de 2020. O mais instigante é que ele não é exclusivo de um país ou de uma região, mas ele está espalhado por todo o nosso planeta e tem assustado aqueles que têm a sorte, ou melhor, o azar, de presenciá-lo. Como ainda não é possível afirmar com certeza do que se trata, várias teorias começaram a ser construídas ao redor dessas ocorrências. Alguns dizem se tratar do primeiro toque da trombeta do Apocalipse, um sinal bíblico relacionado ao fim dos tempos. Outros dizem que o ruído é produzido por OVNIs que estão nos visitando. Mas os céticos garantem que não passa de um fenômeno natural, ainda que ninguém tenha conseguido explicá-lo até então. No vídeo de hoje, nós vamos te mostrar alguns registros e te apresentar algumas possíveis explicações sobre o que pode estar acontecendo. Será que estamos mesmo diante do fim? Vamos conferir. Um dos primeiros vídeos que conseguiu capturar esse fenômeno foi postado na internet em 2011, ainda que ele supostamente tenha sido gravado em 2008. O caso aconteceu na Bielorrússia e as imagens que nós conseguimos obter são as seguintes. Impressionante, não? No mesmo ano, um usuário anônimo diz ter presenciado algo parecido em um bairro tranquilo de uma cidade no interior dos Estados Unidos. Segundo o seu relato, o barulho era ensurdecedor e provocou desconforto em pessoas mais sensíveis, como crianças e idosos. Um dos registros mais impressionantes dessa época foi feito por uma moradora da cidade de Terrace, que fica na Colômbia Britânica, no Canadá. A primeira vez que ela ouviu o ruído bizarro foi em junho de 2013, entre 9 e 9h30 da manhã. Mas apesar da estranheza, ela mesma disse que foi algo mais tranquilo, passageiro. No entanto, às 7h30 da manhã do dia 29 de agosto do mesmo ano, o barulho se repetiu, dessa vez muito mais forte. Como já havia passado por isso, a mulher foi mais ágil em preparar uma câmera para fazer o registro. Ela montou o equipamento na sala, apontando para a janela, e o resultado foi esse aí. Este foi um dos exemplos mais bem documentados sobre esse fenômeno. Isso porque a autora do vídeo fez questão de descrever tudo o que aconteceu e publicar na internet, até para tentar encontrar respostas sobre o que poderia estar acontecendo. De acordo com seu relato, este segundo ruído foi tão alto que chegou a acordar seu filho de apenas 7 anos, pois até mesmo os móveis e as janelas de sua casa tremeram com o impacto do barulho. Outras pessoas comentaram em suas publicações, dizendo que tinham testemunhado o mesmo evento, mas ninguém sabia dizer o que teria causado. A mulher chegou a mandar uma mensagem para uma incorporadora que estava trabalhando em uma obra nas proximidades, achando que as máquinas pesadas poderiam ser as responsáveis, mas a empreiteira disse que seus trabalhadores não estavam atuando naquele momento, o que só contribui para aumentar ainda mais o mistério. Outro caso impressionante aconteceu em Jerusalém e foi acompanhado de um fenômeno visual no mínimo intrigante. Veja esse registro. Não é possível ter certeza sobre a data das gravações, mas o vídeo foi publicado em 2016. Esse foi um dos casos que mais chamou a atenção da mídia global. Não apenas por ser acompanhado pelo fenômeno visual, mas pelo local de sua incidência. A cidade de Jerusalém
em Israel. Como sabemos, Jerusalém é uma cidade santa para as maiores religiões do mundo, mas ela é historicamente conhecida por abrigar os israelitas, o povo escolhido por Deus, segundo a tradição judaico-cristã. E são justamente os livros sagrados destas religiões, a Torá e a Bíblia, que falam sobre o toque das trombetas vindo do céu. Para os cristãos, as trombetas celestiais fazem parte do livro do Apocalipse, o último da Bíblia, que descreve a segunda vida de Jesus Cristo e o juízo final. Nele, é dito que as trombetas serão tocadas como uma espécie de sinal do fim dos tempos, e logo os eventos relacionados à batalha final entre o bem e o mal terão início. Mas tanto na Bíblia como na Torá, as trombetas também aparecem no início da narrativa, pois essas religiões possuem os 5 primeiros livros em comum entre os seus textos sagrados, o chamado Pentateuco. Uma das descrições mais claras está em Êxodo, capítulo 19, versículo 16, que diz o seguinte: 3 dias depois, pela manhã, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa desceu sobre a montanha, enquanto o toque da trombeta soava fortemente. O povo que estava no acampamento começou a tremer. Essa passagem fala sobre o encontro do profeta Moisés com Deus, no momento em que é estabelecida a aliança entre o Criador e a humanidade, e são instauradas as bases morais para a formação da nova sociedade, através dos mandamentos divinos. Bom, já deu para perceber que a coisa é muito mais profunda do que poderíamos imaginar, não é não? E o fenômeno sonoro não foi algo passageiro, como muitos pensavam. Pelo contrário, ele se tornou ainda mais frequente. Veja os exemplos que aconteceram na Eslováquia e na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O fenômeno europeu aconteceu em 2020, o norte-americano em 2023. Mas esses são apenas alguns exemplos. Muitas outras manifestações foram ouvidas ao redor do mundo e até mesmo no Brasil. Mas o que será que está por trás disso tudo? Como mencionamos, muitos acreditam ser uma mensagem divina, ou mesmo a consequência da chegada de seres de outros mundos. Mas vamos ver o que dizem os cientistas. Segundo a professora de física Bruna Ignatczuk, o som pode estar relacionado à movimentação de gases na atmosfera. Quando um fluido entra em contato com uma mudança de pressão, ele pode emitir um ruído, como acontece nas panelas de pressão ou ao esvaziar uma bexiga. No caso do planeta Terra, isso poderia acontecer no momento em que os gases da atmosfera escapam pelos buracos na camada de ozônio. Isso ajudaria a explicar por que as ocorrências ficaram mais frequentes a partir de 2020. Pois com o lockdown promovido pela pandemia, muitas indústrias deixaram de funcionar, o que alterou a dinâmica dos gases emitidos por nós. Outra possível explicação está na interação de nossa atmosfera com os ventos solares, que pressionam a magnetosfera da Terra, a camada magnética que nos protege contra a incidência solar. Teoricamente, essa interação sempre emite um ruído específico, mas em certas condições, quando há um excesso de partículas negativas associadas a uma tempestade solar, esse som pode ser amplificado e atinge um espectro audível para nós humanos, que está entre 20 e 20 mil Hz. Existe ainda outra possibilidade, o derrame, um fenômeno que recebe um nome diferente em cada região do mundo, e que para nós está sendo chamado de céu remoto, uma espécie de terremoto que acontece no céu. Também não está claro o que está por trás do derrame, mas muitos acreditam que podem ser os fenômenos atmosféricos que citamos anteriormente, além de eventos esporádicos, como o ruído de aviões supersônicos, a entrada de grandes asteroides na atmosfera terrestre, entre outros. Acontecimentos como estes estão sendo catalogados desde 1800. E já existe até um site que mapeia as regiões em que ele já incidiu. Esta imagem mostra a nossa realidade aqui no Brasil.
Por fim, vamos mostrar um dos casos que mais foram estudados. Ele aconteceu em 2017 em Albacete, na Espanha, mas só veio à tona em 2020. Confira aí o que aconteceu. Como podemos perceber, o som é extremamente metálico e alto. Algo que poderia ter origem em um canteiro de obras, exceto pelo fato de que ele foi gravado às 6 horas da manhã de um sábado e a cidade inteira estava parada nesse momento. O vídeo foi gravado por um professor de inglês que vive na Espanha. O caso acabou ganhando notoriedade e foi parar na mesa de vários especialistas que tentaram encontrar uma resposta para esse mistério. O físico Mathieu Dages se utilizou de uma técnica chamada transformada de Fourier para tentar descobrir do que se trata. Este é um procedimento matemático que revela as frequências das ondas emitidas, o que ajuda a reconhecer o seu espectro e sua possível origem. Essa análise confirmou que existe um aspecto metálico similar ao encontrado em grandes máquinas. Mas como estava tudo parado na cidade, não foi possível identificar de onde elas vieram. Outra tentativa foi realizada pelo meteorologista Juan Hernández. Ele afirmou que um fenômeno conhecido como inversão térmica poderia ser o responsável pelo ruído. Isso acontece quando o ar fica frio, represado, próximo à superfície, fazendo com que o ar quente na atmosfera funcione como um espelho para refletir sons emitidos a quilômetros de distância. A ideia era promissora, mas não havia nada que a justificasse. Nenhuma empreiteira estava trabalhando nas proximidades naquele momento, e o mais provável seria um estaleiro localizado a 160 quilômetros de distância, mas o ecologista de paisagens sonoras, Ben Gottesman, descartou a possibilidade ao analisar os dois ruídos lado a lado, ou seja, o mistério continua sem explicação. E você? O que acha que pode estar acontecendo? Se casos como estes realmente estiverem se tornando mais frequentes, provavelmente nós estamos mais próximos de encontrar uma resposta definitiva, né? Só nos resta torcer e esperar pelo melhor.